Olá, professor Marcos de novo, com mais uma aula de Sociologia. E a gente vai concluir a discussão que a gente tem feito nas últimas semanas, né? A gente discutiu a desigualdade de forma geral e falou das questões econômicas. Semana passada a gente falou de desigualdade de gênero e agora a gente vai falar nessa semana de desigualdade étnico-racial, né? Que vai estar nessas discussões das desigualdades. E quando a gente vai discutir esse termo, né, desigualdade étnico-racial, eu deveria ter que explicar por que étnico-racial, algumas perguntas vêm. Por exemplo, existe raça entre os seres humanos? O que é racismo estrutural e se existe racismo sem racismo? Que é uma pergunta muito ligada ao padrão de preconceito racial no Brasil, né? E é interessante, tomara que no final das aulas a gente consiga entender esse conceito, mas é importante também a gente dar aquela consultada no PET para consolidar as discussões que a gente está fazendo aqui, fazer as atividades tudo certinho, mas vamos lá na discussão, né? Que é uma grande... Essa questão é muito forte para nós sociólogos, que é a gente que cai na nossa mão explicar, né? Existe raça entre os seres humanos? Que é uma pergunta muito forte e dentro do senso comum, e a gente vai perceber por todos os processos que foram feitos dentro da sociedade brasileira, a gente naturaliza essa ideia de que existe raça entre os indivíduos, enfim, é uma ideia quase que biológica dessa discussão, né? E a pergunta é, será que existe raça mesmo? E para a gente fugir do senso comum, entender que por mais que não exista raça, a gente ainda tem que discutir o racismo no Brasil, a gente tem que perguntar às pessoas referentes, né? Qual que seria uma pessoa de referência se a gente perguntar se existe ou não raças entre os seres humanos? Um geneticista. E no caso, a resposta vai ser dada pelo professor Sérgio Pena, que é o professor da UFMG, uma referência nessa discussão, que fez vários estudos. E qual que vai ser a resposta dele? Há um amplo consenso entre os antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista biológico, ele quis pontuar, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem. E ele vai falar mais, assim, o patrimônio genético de dois indivíduos pertencentes à mesma raça pode ser mais distantes que os pertencentes às raças diferentes. Ou seja, ele quer dizer, e os estudos dele apontam isso, que você pegar, por exemplo, uma pessoa de Guiné-Bissau e uma pessoa da Suécia, pode ser que eles tenham mais proximidades genéticas do que entre dois suecos ou duas pessoas de Guiné-Bissau. Então, essa questão estética da pele e tudo, discussão, não se configura diferenças entre os seres humanos para falar que existe raça. E isso causa uma polêmica, inclusive na escola, que quando a gente vai discutir a questão da questão étnico-racial, inclusive fazer uma reflexão sobre isso, geralmente tem alguém, e a gente tem muita conversa com o professor de biologia, e as pessoas entendem isso, né? Falou, ó, biologicamente eu não vejo muito sentido por que fazer essas discussões, mas do ponto de vista sociológico, aí a gente começa a complexificar, né? Por exemplo, o Silvio de Almeida, que é um especialista nessa discussão, ele vai apontar, né, que essa questão não tem nada a ver com biologia, porque o que acontece? O conceito de raça, ao longo da história, ele pode ser entendido como uma tecnologia de poder. O que seria isso? Quando se tentou colonizar os outros países, eles utilizaram essa questão em uma pseudociência, uma ideia de que existe raça entre os seres humanos e existe uma hierarquia para tentar dominar. Então você pode ver, por exemplo, dentro da história do Brasil e a história da maioria dos países que foram colonizados, uma das formas de tentar dominar, além da violência que a gente percebe que a colonização brasileira foi extremamente violenta contra os índios e a população negra que foi trazida da África, você vai perceber que, além da violência, você tentava criar instrumentos ideológicos. E isso, por mais que a gente tenha caminhado no processo histórico, ainda ele se coloca muito presente dentro da sociedade. Então, eu vou falar que raça, ela é uma construção social que estrutura grande parte das relações sociais, principalmente as sociedades que passaram por longos períodos de colonização, como o Brasil e os Estados Unidos. Então, quando a gente vai ter essa discussão, que é uma discussão, inclusive, muito quente, né? Aquela morte do segurança, do George Floyd nos Estados Unidos, a gente tem muita empatia, por quê? Porque são histórias muito parecidas, né, que a gente tem, e aí essa discussão que ele vai falar, ele vai usar um termo interessante, né, que o racismo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, de forma geral, na sociedade, ele é estrutural. O que é isso? Ele estrutura as relações. E aí, para a gente desconstruir, não basta entender essa questão no âmbito só do indivíduo. Ou seja, aquele indivíduo é racista, enfim. A sociedade nossa é toda estruturada para isso, né? A nossa escola ainda tem esse ranço racista, as nossas polícias, todas as relações sociais que tem, é pensada nessa estruturação que foi feita lá no tempo da colônia, né? Que chegou os homens, o branco europeu e tentou subjugar os outros. Então a sociedade ela começou a construir isso. Então,
para desconstruir isso, a gente tem que superar. Uma coisa interessante pontuar, e quando a gente cai na mídia, é muito interessante que acontece isso, quando tem aqueles episódios de racismo, assim, grotescos, aquela coisa, assim, um segurança discriminou uma pessoa, geralmente eles acham que simplesmente demitir os seguranças resolveu o problema. E obviamente que não, né? Que a própria formação que aquele segurança tem, a política daquela empresa, ela vai partir de pressupostos racistas e os próprios seguranças vão ser treinados da mesma forma. Então a ideia de culpar só o indivíduo pela questão racial, ela não resolve, então a gente tem que evidenciar. Isso acontece muito na mídia também, né? Quando acontece o episódio de um apresentador ou uma pessoa ela cometer essa questão, geralmente as pessoas tentam se distanciar, mas a gente tem que ver que esse indivíduo pode ser reflexo de como são as relações dentro daquela instituição, né? E aí essa discussão que o racismo é estrutural. Óbvio que é interessante a gente fazer discutir isso a nível do indivíduo e começar a questionar, ter processos educativos, mas também ter penas, por isso que as leis são importantes, essa lei que vai criminalizar o preconceito racial, mas para resolver o problema de fato, a gente tem que mexer nas estruturas, né? No direito, mexer nas relações que tem dentro da sociedade, né? E essa discussão vai ser importante, né? E um outro professor também que vai discutir essa questão, ele vai levar a questão étnico-racial para o lugar que ela deve ser feita, né? Que podemos observar que o conceito de raça, tal como ele é empregado hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologias, pois como toda ideologia, ele esconde uma coisa não proclamada, a relação de poder e de dominação. Então, a gente vai entender que o conceito de ideologia, a gente estuda muito esse conceito, mas a ideologia, uma definição simples dela, vai ser aquela mentira que ela vai ser contada tantas vezes que a própria vítima da mentira ela vai começar a duvidar sobre a questão se é de fato certo aquilo ou não. E aí, nesse caso, se a gente for pegar o conceito que a gente usou na aula passada sobre gênero, do Pierre Bourdieu, o racismo é esse tipo de violência simbólica, né? Que ele tenta naturalizar as desigualdades raciais e aí a questão do conceito de raça ele vai ser muito para isso, né? Ele vai servir para esse propósito, de naturalizar essas desigualdades raciais na discussão. E algumas conclusões a partir do que a gente discutiu até agora, e acho que é importante discutir, e acho que sempre aquelas aulinhas que a gente teve no começo, que são fundamentais, dessa discussão da socialização da pessoa, né? Então essa discussão que ninguém nasce racista é importante, né? O próprio processo de socialização que a gente tem, ele vai refletir isso. Se eu fui socializado, educado numa escola racista, num lar racista, numa sociedade racista, que eu sempre escutei aquela piada, achando que é piada e tudo, eu vou reproduzir esses valores. Mas se a gente não tem isso em casa, a gente não vai ser racista. Então, não é da natureza do ser humano ser racista, né? Eu já escutei muito isso, mas não. Outra coisa que eu acabei de falar, né, que o racismo não é apenas um desvio de caráter do indivíduo, mas é estrutural dentro da sociedade. Por mais que é interessante a gente refletir, fazer esses processos educativos, em última instância, inclusive punir as pessoas que insistem em discriminar a outra, é importante também a gente entender. E uma última questão que é muito importante também a gente fazer uma reflexão, que a questão racial também é um problema de branco. Na escola a gente tem essa discussão e é uma coisa assim que como sociólogo eu tento entender, mas geralmente as pessoas querem fugir da discussão étnico-racial porque achando que é uma coisa só das pessoas negras ou indígenas e achando que só quem sofre preconceito vai isso, né? Que é uma questão que a gente faz muito no UFMG, eu tenho uma colega que é especialista nisso, que ela discute branquitude, né? Porque quando a gente fala de questão de raças, acho que parece que o branco não tem raça, ou o branco é a raça referência, né? E talvez a dificuldade de discutir essa questão da branquitude é a dificuldade que a gente sempre tem de discutir o lugar do privilégio, né? Porque quando a gente começa a falar de desigualdade racial, e aí a gente começa a falar do lugar de um privilégio. E para a gente ter uma sociedade justa, a gente também tem que despir dos nossos privilégios, né? Que é muito fácil eu falar das violências que me atingem, mas quando eu falo de alguns privilégios, é necessário descer desse privilégio para a gente ter uma sociedade justa, a gente começa a problematizar, e aí tem pessoas que não gostam dessa discussão, que é um problema dentro da sociedade brasileira, e aí as pessoas falam, não, isso é só mimimi, porque quando me atinge eu quero judicializar a questão, mas quando está falando um privilégio meu, eu falo que é mimimi, e para a gente ter uma sociedade melhor, a gente precisa superar isso, né? Uma questão também que a gente falou, e a ciência teve um papel importante, inclusive, na modernidade, para a gente superar essa questão de discussão dos preconceitos raciais. Infelizmente, o cara, para ser racista, ele não vai estudar biologia e genética, né? Ele vai ser racista porque é uma questão ideológica, né? Mas
O racismo também na história, a ciência contribuiu muito, porque o que acontece? A gente tem o caso do racismo científico, né? O que se discute dessa ideia de raça no cotidiano, esses conceitos que a gente tem grave, eles são muito produto de uma ciência que foi feita séculos passados e, na verdade, são pseudociências, né? Por exemplo, o Kabengele vai falar da raciologia, né? Que apesar de máscara científica, a raciologia tinha um conteúdo mais doutrinário do que científico, pois o seu discurso servia mais para justificar e legitimar o sistema de dominação racial do que explicações da variabilidade humana. Então ele vai pontuar essa questão da raça dentro do processo histórico como uma tecnologia de tentar de dominação, né? Dos colonizadores tentar criar esse conceito e criar uma ciência, né? Inclusive acreditar ideologicamente nessa ciência para tentar, né? Sempre nessas discussões, por exemplo, a mais famosa delas é a eugenia, que é essa ideia de tentar criar um ser humano perfeito. E, obviamente, o padrão de perfeição deles era o padrão europeu, que aí já é partir de pressupostos racistas, né? E a gente sabe que hoje a ciência vai mostrar o bom mesmo é que tem uma sociedade igual a brasileira, que é diversa, que tem variabilidade, né? Sociedades que não têm uma variabilidade, mas na época não, eles queriam. E alguns movimentos que são, assim, tragédias da humanidade, elas surgiram em diálogo com essa pseudociência, que é a eugenia. Por exemplo, o nazismo ele tinha um fundamento nessa discussão, né? E milhares de judeus e outros povos, eles foram violentados nessa ideia de que existia um povo superior e, óbvio, quem vai fazer a discussão é o povo que se acha superior, né? É uma postura bem que a gente discutiu nas outras aulas de etnocentrismo. Só que ele leva isso para o âmbito da ciência e ele quer discutir e falar assim, não, pelas nossas discussões científicas existe uma raça superior, que é a ariana, e aí fez o que fez e a história entrou com a catástrofe. Nos Estados Unidos também, existem vários episódios, mas o mais icônico que tem dessa discussão é a Ku Klux Klan, que ela defende essa lógica de supremacia dos brancos, né? Quando a Guerra Civil norte-americana acabou e o norte venceu o sul, uma das reações deles para tentar continuar intimidando a população negra que lutava por direitos era se organizar em grupos que, inclusive, faziam lixamentos públicos, né? Nessa ideia ideológica dessa discussão de raça, que existe uma raça superior, né? E no Brasil também, a gente vai ver daqui a pouco, existia uma política de clareamento, né? De trazer pessoas de outros países para tentar clarear a raça brasileira, né? Que é uma política extremamente racista também, né? Chegando à conclusão dessa discussão que a gente fez, apesar que o Kabengele vai falar de novo, né? Que apesar dessas teorias terem caído em total descrédito no século XX, o tipo de discriminação que elas pregam permanece vivo em muitas pessoas. É uma ideologia que se reproduz facilmente e que está sempre ligada à dominação de um grupo sobre o outro. Então ela vai ter essa ideia, né, que hoje o racismo, por mais que não existe lógica nenhuma nessa discussão, ele ainda é muito presente na sociedade brasileira e faz muito mal à sociedade brasileira, porque ele tem esse propósito, né, de tentar hierarquizar grupos e tudo, e é um reflexo, por isso que a gente discute que ele é estrutural, né? E ela vai falar também que ele é um sistema de levar vantagem sobre outras pessoas e manter privilégios. Então, ela vai continuar, a Maria Aparecida Silva Bento, que é uma psicóloga, ela vai pontuar essa questão dessa tentativa de hierarquizar. E quando a gente fala da questão racial, a gente está falando de privilégios, de como desconstruir esses privilégios, né? O racismo no Brasil. É interessante falar uma discussão, porque cada racismo, e assim, geralmente a gente no Brasil, a gente faz muito a relação com os estudos, os sociólogos brasileiros, com os estudos sobre a questão étnico-racial nos Estados Unidos, mas não existe hierarquia, né? Eu já vi muita gente falar, nos Estados Unidos é pior, no Brasil é melhor. Racismo é ruim de qualquer forma, né? Mas vamos ver o padrão brasileiro? Essa pesquisa é interessante, né? Porque ela pergunta se há racismo sem racistas, né? Que ela fala meio do padrão de como funciona isso no Brasil, né? E a pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo mostrou que grande parte dos brasileiros, 87%, admite que há discriminação racial no país. Mas apenas 4% da população se considera racista. Onde são os racistas, né? Que a questão da pesquisa mostrar que várias pessoas, e uma coisa que eu faço em sala de aula, geralmente a gente vai fazer o seguinte, eu coloco essa questão, pergunto os alunos para levantar a mão. Geralmente o aluno levanta a mão e fala, eu acho que existe racismo. E a gente senta em grupo, faz seminários, e a gente pergunta de onde vem essa certeza. E saem histórias incríveis, né? Infelizmente, de como eles vivenciaram, presenciaram alguém. Então, no Brasil tem muito racismo, mas as pessoas têm dificuldade de assumir esse racismo, né? E esse racismo, ele é muito fato, que a gente já falou, do processo histórico, né? Que a gente fala que ele está ligado aos dilemas do encontro, né? O europeu, quando ele chegou aqui, e ele invadiu o Brasil, e ele vai fazer essa lógica de tentar colonizar
as terras, que já existiam os indígenas aqui, ele tinha um dilema, né? Se o índio tinha alma ou não. E a ideia é que se fazer uma relação sexual com a Índia, ou o índio era pecado ou não. Então você tinha, já nesse primeiro contato, você não teve uma lógica de alteridade que a gente está falando aqui, de respeito à diversidade, mas eu tive já uma tentativa de submeter o outro. E também tem uma coisa mais grave ainda, por exemplo, a conclusão é de que a escravidão africana era natural, com base em passagens bíblicas que Cã, filho de Noé, os africanos eram descendentes deles. Ou seja, você pegou e distorceu o texto bíblico para tentar justificar a violência que não tem justificativa, né? Então, esse processo da colonização. Caminhando mais para frente, o Brasil, como ele é colonizado, eles pegou essas teorias que existiam na Europa, racistas, e trouxeram para o Brasil, né? E tem figuras assim icônicas. O Barão de Gobineau era uma referência da eugenia no Brasil, ele defendia que você tinha que purificar a raça. O Nina Rodrigues também era muito forte essa discussão, e tem dois escritores icônicos, né? O Euclides da Cunha, que ele escreveu um livro muito, assim, uma referência para a cultura brasileira, que é Os Sertões, e no livro vai ter elementos desse processo dele de eugenia, de como ele vivia. E o Monteiro Lobato também, que foi um presidente do Conselho de Eugenia no Brasil, enfim, você tem toda uma discussão. E uma coisa interessante para a gente entender essa discussão, que a eugenia no Brasil, eles falavam que o problema não era nem o negro, nem o branco, nem o indígena. Eles achavam que o problema era essa mistura, e falavam que o brasileiro, que era um problema, eles achavam que o problema do Brasil não era a má distribuição de renda, a concentração dos privilégios. Eles achavam que esse encontro gerou uma raça ruim. Era esse termo que eles usavam para referir ao brasileiro. Até a gente fala dessa lógica de síndrome de vira-lata e tudo, vem muito dessa época, né? Superando essa discussão, que é importante também ser feita, é a ideia da democracia racial, né? O Gilberto Freire, nesse livro que está aparecendo aí, chama Casa Grande Senzala, o que ele fez? Ele falou que não, o problema do Brasil, na verdade, não era um problema, era solução, porque o Brasil, ao contrário de outros países como os Estados Unidos, você tinha feito a integração racial, e o problema do Brasil era muito mais de questões de ordem econômica do que racial, porque essa mistura de raças no Brasil gerou um ser miscigenado, né? Ele só esqueceu de falar que essa miscigenação foi feita, e no livro ele fala, na verdade, né, a poder do estupro da indígena mulher negra, que a gente foi observar nos mapeamentos genéticos, isso mostra, né? E o Gilberto Freire era tão bom de serviço, mas tão bom de serviço, que o que ele fez? Ele, na época, ele escreveu esse livro, e ele foi nos Estados Unidos e divulgou para as pessoas dos Estados Unidos que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, que estava quase uma guerra civil, Martin Luther King, aquelas discussões que a gente sabe histórica, Malcolm X, estavam quase numa guerra civil lá nos Estados Unidos por essa questão racial. E ele convenceu as pessoas que no Brasil tinha democracia racial. O que o pessoal fez? Falou, então beleza, se o Brasil tem democracia racial, vamos lá aprender. E quando eles fizeram, é legal, porque eles fizeram, o brasileiro faz um seminário pomposo assim na USP, e os pesquisadores americanos se assustaram, porque eles chegaram na USP e falaram, peraí, se o Brasil é o país que a USP é uma universidade muito famosa no Brasil, se no Brasil tem democracia racial, cadê os negros dentro dessa universidade? E eles perceberam o padrão de preconceito racial que tem no Brasil, que é o seguinte, né? Que a sociedade brasileira é mapeada. Então, se os negros, os brancos, os indígenas ficarem no lugar, não tem preconceito. A gente sabe que o conflito ele vai surgir quando? Quando uma pessoa negra ela assume posição de poder. E aí a gente vai ver, né, que tem essa questão aqui, que é rapidinho nessa discussão, que ela vai falar um pouco do padrão racial que você tem, né? O padrão racial no Brasil é mais de marca. E já nos Estados Unidos é mais de origem. Então, no Brasil, se a pessoa de uma geração para outra, ela tem a tez mais clara, as pessoas começam a tratar como for moreno, mulato e tudo. Já nos Estados Unidos, predomina uma lógica de uma gota de sangue só. Então, é interessante também, para desconstruir toda essa questão racial no Brasil, eu, por exemplo, a sociedade brasileira me lê como uma pessoa branca. Por mais que eu tenha um pai negro e tenha toda uma discussão sobre isso, a sociedade me lê como branca. Mas se eu piso nos Estados Unidos, eu não vou ser branco e nem negro, eu vou ser latino-americano, e vai ter um preconceito enorme contra os latino-americanos que a gente vê contra os imigrantes brasileiros, né? Só para terminar, uma coisa que eu faço na sala de aula, para diferenciar o padrão de racismo dos Estados Unidos do Brasil, a gente usa um seriado provavelmente você viu, é muito famoso, que chama Todo Mundo Odeia o Chris. O racismo brasileiro é mais ou menos igual ao da professora do Chris, que ela é uma racista caridosa, porque ela quer ajudar ele discriminando, né? Que é uma lógica mesmo assim, a pessoa é negra, mas com alma branca, é um racismo extremo. Já
o padrão racista norte-americano que aparece é mais do Joey Caruso, né, que é o coleguinha do Chris que comete bullying para ele, destrói simbolicamente ele. De forma geral é isso, a gente tem uma discussão ampla para se fazer, os pets mostram muito isso. Esse último gráfico é interessante, que vai falar sobre uma coisa grave, que a consequência é que jovens negros morrem muito mais, mas a gente vai fazer a discussão mais para frente. No mais é isso, obrigado, até mais.